Bom dia, sexto A, boa tarde, sexto B. Então vamos para o nosso último módulo. Deixa eu analisar se é o último mesmo. Último módulo da apostila 2, ok? Que são as alterações climáticas. Então, continuando a nossa linha do tempo aí, né? Nossa cronologia. Então, o último módulo falava do tempo e do clima, conhecemos os elementos do clima e a dinâmica de cada um deles, as características de cada tipo de clima, e agora vamos entender as alterações climáticas, tudo bem? Então, vamos lá. Desde sua formação, há 4,6 bilhões de anos, a Terra sofreu várias modificações. Então a Terra, ela conta a nossa história, né? Nem sempre a Terra possuiu as características que ela apresenta hoje. Então a diferenciação de clima, de paisagem e tudo mais. A escala do tempo geológica, ela nos mostra a história da Terra. E ela nos mostra que cada período houve uma modificação, tanto no ambiente das questões climáticas, quanto no resultado das questões climáticas. Então, tivemos períodos mais frios, períodos mais quentes, períodos com algumas espécies de animais, períodos com mais vulcões e atividades tectônicas. Então, foram vários períodos aí ao longo desses 4,6 bilhões de anos. Tudo bem? Então, na geografia, na ciência, nós falamos que a Terra ela possui ciclos, ok? E o que são esses ciclos? São períodos onde possuem características muito específicas, por vários motivos. Então, nós falamos que a Terra tem, ao longo desses 4,6 bilhões de anos, ela teve períodos glaciais. O que são esses períodos glaciais? São os períodos mais frios, a Terra como um todo. E os períodos interglaciais. O que são os interglaciais? Os períodos de pico mais quentes entre os períodos glaciais, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Tenho certeza que todos já assistiram a Era do Gelo. A Era do Gelo é uma animação, certo? Mas essa animação, ela se pauta na ciência. E é exatamente o que a ciência acredita, que a Terra já teve alguns períodos glaciais. Então, a Era do Gelo, ela conta lá a história de alguns animais passando por esse período. Lógico que é uma animação e não é exatamente daquela forma. Mas tivemos realmente períodos mais frios, ok? Ah, mas como realmente a ciência sabe que isso aconteceu? A ciência, para estudar, para formar esse quebra-cabeça aí do nosso planeta, ela faz o quê? Ela monta esse quebra-cabeça. Então, ela pesquisa cada hipótese que é lançada, que é refutada, e ela vai comprovar aquilo. E o que comprova esse quebra-cabeça pra gente? Amostras de algumas rochas. Então, toda essa história contada da escala do tempo geológico, esse calendário que esse calendário mostra, foram evidências que foram encontradas. Então, são as rochas, os fósseis, né? Então, todos esses elementos contam a história do nosso planeta, ok? Então, teoria do período das glaciações e interglaciais. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabiam que na nossa região, bem próximo de nós, aqui em Campinas, tem um parque que se chama Parque do Varvito. Olha aí um passeio para a família, muito legal, inclusive. O Parque do Varvito é um parque na cidade de Itu, que fica aqui próximo a Campinas. Esse parque, ele tem dois tipos de rocha, né? Um é um granito e o outro é o varvito. O varvito é um tipo de rocha que a formação dele foi uma formação lacustre. Então, o que isso significa? É uma rocha em camadas, onde os estudos mostraram que essa rocha ela foi formada num período glacial. Então, num período que era muito frio, ok?
E cada camadinha dessa rocha era de um período mais seco, um período mais úmido. Então, olha só, a história preservada e sendo contada a partir do estudo de uma rocha. Tudo bem? Então, dê uma pesquisada aí, tem várias imagens na internet, tem até vídeos, ou um passeio mesmo para propor com a família no fim de semana, até porque é próximo e o lugar é super bonito. Períodos pluviais e interpluviais. O que isso significa? Que a Terra também já teve períodos mais úmidos e períodos mais secos. Então, períodos pluviais foram períodos com maior quantidade de chuva. E períodos interpluviais significa que foram períodos mais secos, tá bom? E quem conta essa história para nós são os elementos da natureza, fósseis, rochas e assim por diante, ok? Dinâmica atmosférica regula o clima do planeta. Eu já falei para vocês que a Terra é um sistema cheio de elementos, certo? Que nem o nosso sistema, o celular. O celular é um conjunto de elementos que eles precisam funcionar certinho para o conjunto dar certo, não é? Então, a Terra é da mesma forma. Então, esses períodos aí do nosso planeta, eles regulam o sistema como um todo, ok? Então, dinâmica atmosférica regula o clima do planeta. Aí a latitude, as estações do ano, né? Não daria para o nosso planeta ter só verão ou ter só inverno. Até porque se tivesse só verão ou fosse calor em todas as regiões do nosso planeta, ou se fosse frio em todas as regiões do nosso planeta, a gente não teria tanta diversidade assim. Quando eu falo diversidade, eu falo de espécies de seres vivos, principalmente, né? Nós, seres humaninhos, vegetação, fauna e todo o restante aí, flora. Últimas décadas, então nas nossas últimas décadas, houve alterações ocasionadas pelas atividades humanas. Olha lá o ser humaninho influenciando até mesmo no clima. Então, a Terra tem a sua dinâmica natural de clima, de estações do ano, quantidade de chuva, mas nós, seres humaninhos, temos a capacidade de transformar isso também. Nós temos a capacidade de transformar isso no local e temos a capacidade de transformar isso no geral também, ok? Então, a ação antrópica e as mudanças climáticas. A ação antrópica, esse nome que parece um palavrão antrópico, é a ação do homem, ok? Quando tem a influência ali do ser humaninho. Então, a ação antrópica e as mudanças climáticas. O que nós, eu e vocês, todos nós juntos, a sociedade como um todo, o que ela faz, o que ela ocasiona na mudança climática? Então, vamos lá. Excessos de gases poluentes. Será que nós emitimos muitos gases poluentes? Eu não. Não, eu só ando com um único carro. Sim, mas a combinação de você e outras milhões de pessoas que andam com carro é ocupado por tudo isso. Mas eu nem tenho carro. Quem tem carro são os meus pais. Mas você não utiliza. Utiliza. O alimento que chegou no supermercado para você consumir teve toda uma cadeia produtiva que fez o quê? Emitiu gases poluentes na atmosfera. Então, nós somos responsáveis por todas essas dinâmicas. Então, excesso de gases poluentes. Queima de combustíveis fósseis. Então, o que são os combustíveis fósseis? O petróleo que é utilizado lá para fazer o combustível do carro, né? Ou um elemento, uma matéria-prima para um produto que você utiliza. Seu jeans, sua calça jeans, parte dela é utilizado petróleo, sabia? Para fazer o transporte do tecido, foi utilizado queima de combustíveis fósseis. Então, temos culpa nisso também, né? Então, queima de combustíveis fósseis,
Uso de agrotóxicos no meio rural. Ah, mas é só nas cidades e nas indústrias que emite esses gases poluentes para a atmosfera? Não mesmo. O meio rural também, por mais que a gente vai lá, visita uma fazenda toda bonita e fala, não, a fazenda é todo um ambiente verde natural. Não, existe ali por trás também os seus poluentes. Então, os agrotóxicos. Queimadas. Então, seja na floresta amazônica lá longe, ou o sítio na sua cidade, ou a fogueirinha da festa junina. Tô brincando. As consequências. Esses 3 elementos, ele tem uma consequência. O que é essa consequência? São consequências negativas. Em algum momento, isso vai se virar contra nós, seres humaninhos, tudo bem? Então, ilhas de calor. O que são as ilhas de calor? Alguém já foi no centrão da cidade, em pleno janeiro ou dezembro, num calor que naturalmente já está lá 33 graus. Qual é a sensação térmica de estar no centro de uma cidade com 33 graus de temperatura? A sensação térmica naquele ambiente, ela é muito maior. Então, o que é isso? A ilha de calor. E o que é essa ilha de calor? É a concentração de gases poluentes, falta de vegetação, excesso de construções, áreas impermeáveis no centro da cidade. Então, a concentração de calor nos centros urbanos. Tem estudos que mostram que a diferença de um bairro mais periférico, que tem menor quantidade de prédios e mais verde, em relação a áreas centrais, chega até 8 graus de temperatura. É muita coisa isso. E na sensação térmica, isso ainda é muito maior, né? Camada de ozônio. A camada de ozônio é um gás que é responsável por filtrar a ação dos raios solares aqui na superfície terrestre, certo? E a camada de ozônio, nas últimas décadas, ela teve um prejuízo gigantesco. E a teoria é que todos os gases poluentes que nós, seres humaninhos, emitimos, ela vai acabando com essa camada de ozônio, que é uma camada de proteção. E com isso a gente tem problemas sérios, problemas graves, principalmente de saúde. Então aqui eu coloquei para vocês, ó. Estudos mostram que desde a década de 70 houve um maior surgimento, crescimento da indústria, né? Maior número de indústrias surgindo aí, a população crescendo, o número de indústrias crescendo, as cidades se transformando em cidades gigantescas. Essa camada vem diminuindo drasticamente. Então, quais são as causas da diminuição da camada de ozônio para a nossa saúde? Envelhecimento precoce, queimaduras severas, câncer de pele e problemas oftalmológicos. Então, essa é o feitiço se virando contra os feiticeiros, né? Nós, seres humanos. E aí, um outro dado aí para vocês. A cada 1% de perda da camada de ozônio, acabam surgindo em média 100 mil novos casos de problemas de saúde. Então, a cada 1% da camada de ozônio que é perdida, que é destruída, surgem 100 mil novos casos de problema de saúde, né? De câncer de pele e assim por diante. E o efeito estufa. O efeito estufa, ele é natural e ele precisa existir, senão não existe vida na Terra, ok? Mas, mais uma vez, nós, seres humaninhos, temos a capacidade de intensificar isso e transformar isso em algo prejudicial. Então, o efeito estufa é a capacidade da atmosfera reter o calor natural. Então, entra os raios solares e retém aqui na nossa atmosfera. E precisa acontecer isso, senão a Terra não teria as condições climáticas e a gente não existiria vida no nosso planeta, né? Só que o que nós fazemos? A intensificação desse problema. A gente intensifica esse problema.
Então, quais são as consequências? Derretimento das geleiras, porque se a temperatura está aumentando e esse calor está sendo concentrado, acontece o derretimento das geleiras, o aumento do nível dos oceanos e a concentração de gases poluentes. Então, olha só, observem e reflitam sobre o quanto nós temos a capacidade destrutiva, né? Nossa, mas dá para manter todo esse desenvolvimento e a produção industrial e tudo que a gente precisa sem prejudicar o meio ambiente? Aí entra uma questão que a gente sempre que está sendo desenvolvida agora e nos últimos anos a gente tem ouvido mais, que é a sustentabilidade. Então, se o ser humano tem a capacidade destrutiva de utilizar todas as suas técnicas para ter um efeito negativo ali, para agir de forma negativa no meio ambiente, ele também tem a capacidade gigantesca, até porque nós, seres humaninhos, somos destrutivos, mas somos muito inteligentes e desenvolvemos muita ciência, de encontrar uma forma de continuar essa produção, né, mais consciente, mas que prejudique a menor quantidade possível o meio ambiente, ok? Então, esse é nosso último. Deixa eu continuar. Então, esse é nosso último módulo. Agora vocês vão no resumo de vocês, peguem a apostila, repassem aí todo o módulo, façam a leitura e realizem todos os exercícios com muita atenção, ok? Qualquer dúvida, me mande no Plesep, que é a nossa forma de comunicação mais rápida, e na próxima aula que nós marcarmos online, tiramos todas as dúvidas e conversamos sobre isso. Tudo bem? Então, até a próxima. Tchau!